Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, esteja convosco, irmãos e irmãs. Salve Maria! Que maravilha, que bênção! 16º dia do nosso projeto Dia a Dia com Maria, em que estamos refletindo acerca da nossa espiritualidade, da nossa vida, dos planos da Legião, dos projetos que nós temos, da missão de vida. Meus irmãos e minhas irmãs, é uma alegria enorme, porque hoje eu estava olhando a internet e recebi um vídeo do Paulo Vieira, Master Coach, que é aquele que idealizou o método CIS, que eu tive a oportunidade de participar no Rio de Janeiro no ano passado. Uma alegria enorme, uma alegria por ser coach formada pela Febracis do Paulo Vieira. Paulo Vieira, um grande abraço para você, meu querido, por todo o bem que você tem feito para um exército de pessoas pelo mundo afora. E um grande beijo para toda a equipe Febracis, especialmente a equipe Febracis Vitória. Um grande beijo para vocês. Irmãos e irmãs, eu estou comentando sobre o Paulo Vieira e peço licença a ele para usar a frase que ele está usando agora, neste vídeo que ele tem feito, fresquinha na internet, porque Nossa Senhora vem nos dizer, vem nos fazer a mesma pergunta que Paulo Vieira nos faz. Ela nos pergunta: para você, quem ganha uma guerra? E o Paulo responde, e Nossa Senhora responde também para os nossos corações. Quem ganha uma guerra, irmãos e irmãs, é o exército que está melhor preparado, aquele que tem as melhores armas. Irmãos e irmãs, no campo espiritual, a Legião tem se mostrado um exército forte, um exército capaz de ir para as batalhas, fortalecido, com foco, enriquecido com muito amor, com a força do Divino Espírito Santo e com o amor de Nossa Senhora em nossos corações por cada um dos nossos irmãos e irmãs em todos os lugares do mundo. Então, esta é a minha alegria, irmãos e irmãs. E a pergunta que eu lhes faço: você quer fazer parte do exército vencedor? Assim como é o exército que Paulo Vieira tem preparado no mundo todo, de vencedores. Você também quer fazer parte de um exército que cuida do nosso lado espiritual, que cuida de todo o nosso dia a dia, de como nós devemos nos comportar para termos as graças e as bênçãos de Deus? Um exército que tem armas fortes, que é bem estruturado, um exército organizado com seus planos estrategicamente pensados, um exército que tem ferramentas poderosíssimas, que tem os seus mapas, que tem toda uma metodologia para levar a você e a sua família a se encontrar com Jesus, a encontrar a alegria de servir o nosso Senhor em cada um dos nossos irmãos e irmãs. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu estou muito feliz por nós estarmos fazendo este trabalho maravilhoso junto com Nossa Senhora. Então vamos à nossa leitura espiritual de hoje, que está no Plano da Legião, capítulo 11. Nós vamos falar sobre o item 4, a obrigação principal, na página 95 do nosso manual ampliado, e na 69 do manual antigo.
Item 4. A obrigação principal. Como primeira obrigação e a mais importante no seu sistema, a Legião de Maria impõe a seus membros a participação das reuniões. O que a lente é para os raios solares é a reunião para os membros. Foco que os concentra, os incendeia e inflama tudo quanto dele se aproxima. É a reunião que faz a legião. Ela é o vínculo. Se esse vínculo for partido ou relegado ao abandono, os membros desertam, pouco a pouco, e a obra desmorona. Pelo contrário, quanto mais a reunião for respeitada, tanto mais se intensificará o benéfico poder da organização. As seguintes palavras, traçadas nos primeiros tempos da Legião, representam ainda hoje, como outrora, o seu modo de pensar sobre o organismo e, consequentemente, sobre a importância fundamental da reunião, foco, como acima se disse, do sistema. Numa organização, o indivíduo, por mais categorizado que seja, desempenha o papel de dente numa engrenagem. Cede em parte a sua independência à máquina, isto é, ao conjunto dos seus associados, que deste modo produzem 100 vezes mais. Um sem número de indivíduos que de outra maneira permaneceriam inativos ou inferiores à sua tarefa, entram em movimento, e cada um deles trabalha não mais com sua reduzida força pessoal, mas com o ardor e a potência incalculáveis que lhes são transmitidos pelas melhores qualidades de cada associado. Reparem que um bocado de carvão caído por terra e o imaginem depois transformado em brasa, em uma fornalha ardente. Assim é com os homens. A organização possui desta maneira, independentemente dos indivíduos que a compõem, uma vida própria. Mais que a beleza ou a necessidade do trabalho realizado, esta característica parece ser, na prática, o ímã que atrai os novos legionários. O organismo estabelece uma tradição, gera lealdade, impõe respeito e a obediência, e inspira poderosamente todos os membros. Interroguem-nos e verão que eles confiam na legião como em mãe cheia de sabedoria e prudência. E tem razão. Não é ela que os defende de todas as armadilhas, das imprudências do zelo, do desânimo nas dificuldades, do orgulho no êxito, da hesitação na defesa de ideias rejeitadas por todos, da timidez na solidão e, em geral, da areia movediça, onde se afunda a inexperiência? É ela que se apodera da matéria bruta da boa intenção, trabalha e transforma-a. É ela, enfim, que empreende a ação num plano regular e lhe assegura a expansão e a continuidade. Padre Miguel Cridon, primeiro diretor espiritual do Concilium Legionis Mariae. Considerada em relação a nós, seus membros, a Sociedade de Maria é a extensão, a manifestação visível de Maria, nossa Mãe Celeste. Maria recebeu-nos na sociedade, como em seu amoroso seio materno, para nos formar tal qual fez com Jesus, e assim nos tornar seus filhos prediletos, para distribuir a cada um de nós uma tarefa apostólica e associar-nos dessa maneira à sua missão de corredentora das almas. Para nós, a causa e os interesses da sociedade identificam-se com a causa e interesses de Maria,
que é a nossa sociedade santificada, que é levar as almas para Deus, que é vivermos felizes, completos, como seres maravilhosos que nós somos, seres que fomos criados para a abundância, conforme nos diz Jesus em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Irmãos e irmãs, pequeno tratado de Mariologia por um marianista. A nossa leitura de hoje vem completando a cada dia aquilo que nós temos falado aqui. Nós temos falado sobre a importância de se ter um plano, de se ter um projeto, de fazermos a nossa agenda diária, para nós essa agenda extraordinária da vida diária que eu aprendi com Paulo Vieira e muitas outras pessoas também aprenderam a fazer. E que vem transformando a minha vida e que vem me ajudando a reorganizar cada passo do meu caminho. Irmãos e irmãs, a Legião de Maria vem nos dizer agora em seu plano que nós temos uma obrigação principal, que é a nossa reunião semanal, que é nos colocarmos como parte de uma engrenagem. Cada um de nós é um indivíduo separado e sozinhos nós não somos capazes de fazer grandes mudanças na sociedade. Mas quando nós nos unimos como uma engrenagem, nós vamos trabalhando numa máquina forte, unida, capaz de transformar o mundo em que nós vivemos, capaz de motivar as pessoas para Jesus por meio de Maria. Por este exército maravilhoso que é a Legião de Maria, um exército de soldados fortes, bem estruturados, cuja remuneração é saber que mais almas, mais irmãos e irmãs irão para o reino dos céus, porque estarão encontrando com Jesus aqui na terra ainda, e com seus valores, com a sua forma de vida cristã fortalecida, podem encontrar o reino dos céus nos seus corações, na sua forma de viver. Irmãos e irmãs, eu quero lhes contar algo que a Legião de Maria em Vila Velha fez que demonstra a força desta engrenagem. Há cerca de uns 5 anos, o nosso presídio mais antigo, o segundo mais antigo, o primeiro que foi o fundador, é o presídio Nossa Senhora do Rosário, em que a nossa irmãzinha Zilma Rodrigues fez 100 anos no dia 10 de maio. É uma das fundadoras do nosso presídio mais antigo. Este que eu quero me referir agora é o segundo presídio mais antigo de Vila Velha, o segundo presídio fundado em Vila Velha, que é o presídio Nossa Senhora Aparecida, que se reúne no Santuário de Vila Velha, no Santuário do Divino Espírito Santo em Vila Velha. Este nosso presídio passou por uma crise muito grande, porque todas as legionárias com a idade começaram a adoecer e começaram a ter que pedir licença e se afastar do presídio. E assim restaram 2 remanescentes, e elas se mantiveram firmes. Só que elas estavam também numa situação complicada, porque como que 2 pessoas iriam manter este presídio, já que elas tinham inclusive o problema com a leitura. Afinal de contas, elas têm problemas com a idade e de enxergar direito, de conseguir ler as palavras e concatenar as ideias. Trabalhos lindíssimos, trabalhos poderosíssimos essas legionárias sempre fizeram, mas estavam com dificuldade para poder fazer e escrever a ata, para poder fazer a reflexão, que é o nosso alocúcio da leitura espiritual do Manual da Legião de Maria. Então, Nossa Senhora nos inspirou
E nós, do Comício Nossa Senhora da Penha, em uma de nossas reuniões, tomamos uma decisão em conjunto. E todas as cúrias do nosso comício começou a participar semanalmente. Cada uma ia em uma semana diferente e os seus membros foram ajudando aquelas duas senhoras, duas legionárias de Maria. E elas, com todo o amor, com todo o carinho, permaneceram firmes no seu presídio. E nós fomos trabalhando para que elas pudessem ter as suas reuniões, para que elas não perdessem o direito de ter as suas reuniões, porque a reunião é a nossa obrigação principal, como disse a nossa leitura espiritual de hoje. Irmãos e irmãs, naquele trabalho em conjunto em que nós fizemos parte desta engrenagem forte, em que nós, cada um fazendo a sua parte, nós conseguimos ajudá-las a se reerguer. E 3 anos depois de tanto trabalho que nós fomos fazendo, elas conseguiram trazer novos membros para esse presídio e o presídio começou a florescer novamente. Nossa Senhora quis olhar para nós e ver a coragem que nós estávamos tendo. E nós, cada um de nós, deixando os nossos afazeres, nós nos reunimos, deixando de lado as nossas vontades, para poder ajudar as nossas irmãs a se reerguerem. Este é um trabalho lindíssimo, belíssimo, e há 2 anos praticamente que elas conseguiram se reerguer e agora elas têm 50 anos de vida que completaram no finalzinho de 2019, se eu não me engano, em novembro de 2019. São 50 anos de trabalho pelo reino de Deus na terra, um trabalho lindíssimo, maravilhoso, abençoado, que Deus tem usado essas legionárias de Maria. Um grande abraço e um grande beijo para vocês, minhas queridas irmãs da Legião de Maria no presídio Nossa Senhora Aparecida. E também quero agradecer de coração a nossa irmã Sônia Maria Gomes, porque ela é quem tem feito até hoje o relatório das atividades desse presídio e tem apresentado nas nossas reuniões do comício semestralmente. Então, cada um vai fazendo a sua parte. Ninguém pode se dizer dispensável, não. Nós somos cada um tijolinho que vai crescendo nesta construção do reino de Deus no meio de nós, irmãos e irmãs. Então saiba que o seu trabalho, a sua contribuição é importantíssima, que você é membro fundamental na nossa sociedade, que você, nessa associação da Legião de Maria, cujo Cristo é o nosso general e Nossa Senhora é a nossa rainha, nós com o nosso plano muito bem organizado dentro do nosso manual, que vocês têm visto nesses dias de maio, que nós estamos fazendo no dia a dia com Maria, vocês têm acompanhado, irmãos e irmãs, como que as nossas leituras são atualíssimas. Embora a Legião vá fazer 100 anos no ano que vem, as nossas leituras espirituais são atualíssimas, a nossa metodologia é atualíssima. Nós estamos vendo o mundo inteiro falando de foco hoje em dia. Nós estamos vendo grandes mestres do coaching como Paulo Vieira e como tantos outros, falando como são importantes as nossas escolhas. E nós estamos vendo também o quanto a Legião de Maria já nos ensina isso há 100 anos. Queridos irmãos e queridas irmãs, é uma alegria cada vez maior estarmos juntos. E eu quero lhes chamar para estar cada vez mais preparados, com sua arma em punho,
para este momento em que nós estamos vivendo verdadeira guerra espiritual, e que vem nos mostrar o quanto nós somos frágeis quando estamos sozinhos, quando somos sós, quando queremos nos isolar. Os grandes mestres também dizem: uma pessoa de sucesso é aquela pessoa que pede ajuda. Então, pedir ajuda, estar unido com os outros, não é algo que tira o nosso brilho, muito pelo contrário. Somos uma fogueira ardente, com uma chama poderosa, quando estamos unidos ao grande fogo do Espírito Santo, que ilumina toda a terra, que ilumina todo o nosso coração. Irmãos e irmãs, vamos ter coragem para atuar cada vez mais firmes dentro da Legião de Maria, para ajudar o mundo inteiro a encontrar o caminho necessário para a abundância que Cristo, só Cristo pode nos dar. Salve Maria! Que a graça de Deus possa descer cada vez mais sobre você, irmão e irmã, pelas mãos generosas de Nossa Senhora das Graças, medianeira de todas as graças. Então, pela intercessão da Virgem Maria, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja um dente na grande engrenagem da Legião de Maria, e unidos nós podemos fazer a diferença. Que Deus, que o Senhor vos acompanhe neste dia maravilhoso e abençoado, dia 16 de maio de 2020. Graças a Deus.